Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 27. Marcos 9, de 14 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Quer que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Eu olho para esse texto e, como normalmente procuro fazer nos meus momentos de leitura bíblica, de meditação na palavra, o anseio do meu coração é nunca só tentar entender o que aconteceu, mas sempre tentar entender qual é a lição prática, quais as lições práticas, porque a palavra de Deus é viva, ela se renova, ela não se limita. Nós vamos fazer uma aplicação aqui hoje e muita coisa vai continuar saindo, às vezes de um mesmo texto. Mas a própria palavra de Deus nos chama a atenção para olhar dessa forma aquilo que Jesus fez. Por exemplo, o Evangelho de João termina dizendo, o apóstolo João diz: eu penso que se fossem registrados todos os milagres que Jesus operou, ele diz, eu penso que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros. Então o que Jesus fez é infinitamente maior do que o registro que nós temos. Agora João diz assim: estes foram escritos para que creais. Obviamente, João está dizendo, uma seleção de toda essa multidão de milagres foi escolhida com um propósito específico para acrescentar algo específico na nossa vida. E não apenas para inspirar a nossa fé, mas nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver um padrão. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que Deus queria nos ensinar não era apenas de história, não é só algo que aconteceu, mas através de contar essas histórias, esses relatos verdadeiros, Deus queria nos transmitir princípios. Então, eu quero que a gente olhe para esse texto, procurando entender aqui princípios. A primeira coisa que me chama a atenção: Jesus está no monte. O nome do monte não é esse, nós acabamos apelidando o monte da transfiguração, porque foi lá que ele se transfigurou diante dos seus discípulos. Enquanto Jesus está nesse monte, ele levou só 3 dos 12 discípulos para esse momento de oração. A Bíblia diz que um homem chega buscando ajuda. Provavelmente ele vem atrás de Jesus, mas quando chega, Jesus não está. A multidão está lá no pé do monte e diz: olha, o mestre saiu para um retiro espiritual, não voltou ainda. Agora, como só 3 dos discípulos foram, os demais estão lá no pé do monte, junto com o povo. Então, quando ele chega e não encontra Jesus, ele pede ajuda aos discípulos de Jesus que ali estão. Quando Jesus finalmente desce do monte, e é isso que nós lemos, a multidão fica surpresa que ele já voltou, começa a saudá-lo. E é nesse ambiente de retorno, a Bíblia diz o seguinte: viram, Jesus e os discípulos subiram com ele, viram uma numerosa multidão ao redor dos seus discípulos que ficaram. E a Bíblia diz: os escribas discutiam com eles. A pergunta de Jesus quando chega, versículo 16, ele interpelou os escribas: quer que discutis com eles? Essa pergunta fica bonita, principalmente nessa versão de Almeida atualizada. Os interpelou, quer que discutis com eles? Mas na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria, diz que Jesus olhou para a turma e disse: quer que está pegando?
A indagação não é só o que está acontecendo, mas me parece haver um tom paternal. Por que é que vocês estão avançando em cima dos meus discípulos que estão aí? Agora, quem responde à pergunta não é nem os discípulos de Jesus, que talvez estivessem acuados naquela discussão e naquela confusão. Também não são os escribas que os estão atacando. Quem responde é um homem da multidão. Nós não sabemos nem seu nome, nem o seu filho, mas é o próprio Pai. É a pessoa mais interessada no retorno de Jesus, daquele retiro espiritual, do que qualquer outro. O Pai é que responde e diz: eu te trouxe o meu filho. Ele tem um problema sério. Cheguei aqui, o senhor estava em retiro espiritual, não podia atendê-lo. Então eu pedi ajuda aos seus discípulos, mas eles não puderam atendê-lo. Em outras palavras, eles não conseguiram expulsar esse demônio. Essa semana eu estava conversando com o irmão, falei: você já viu uma cena dessa, do jeito que a Bíblia descreve, alguém revolvendo no chão, espumando, né? Esse tipo de manifestação de um demoniamento. Falou: pastor, nunca vi. Falei: você não sabe o que está perdendo. Ele me olhou assim, eu falei: não estou falando do sofrimento de alguém. Estou falando da possibilidade de ver de perto o que é a autoridade do nome de Jesus. De enxergar algo que às vezes nos tire daquela fantasia, que nos faz esquecer que há um mundo espiritual com o qual nós lidamos. A ação, a opressão maligna na vida de muita gente é muito real. E tem muita gente que não toma conhecimento disso. Aqui o pai só está descrevendo o que acontece, mas quando o menino é trazido e comparece diante de Jesus e olha para ele, a Bíblia diz que instantaneamente ele ficou endemoniado. E diante de toda a multidão, Jesus liberta o menino, o que antes os discípulos não conseguiram fazer. Então a conversa, que está acontecendo, a discussão, é pelo fracasso dos discípulos de não terem conseguido expulsar o demônio. Tanto que depois do relato, o Evangelho de Mateus principalmente nos mostra isso, que eles vão ter uma conversa no particular com Jesus, porque é que nós não conseguimos expulsar o demônio. A discussão era em torno do fracasso deles. Agora o homem está explicando: eu trouxe meu filho, seus discípulos não puderam. Graças a Deus o senhor está aqui. Se graças a Deus não está na Bíblia, eu fico tentando imaginar o sentimento dele. Ele olha para Jesus e diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então vamos pensar na cabeça desse homem. Eu tenho um problema. Eu vim no lugar certo, onde disseram que os milagres, as curas, as libertações estão acontecendo, que é o lugar onde você, Jesus, está e opera. Quando cheguei não te encontrei, mas tinha os seus representantes aqui. Mas eles não resolveram o meu problema, eles falharam. Eles não puderam. Se você pode, diferente deles, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que me surpreende é a resposta de Jesus. Jesus olha para ele e o versículo 20... Primeiro lugar, o 19, Jesus abafa e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Jesus não fala só da incredulidade dos discípulos, ele fala de uma geração incrédula. Ele fala de um comportamento generalizado de incredulidade. E aqui Jesus externa a dor do seu coração. Até quando eu vou estar com vocês? Por quanto tempo mais eu tenho que aguentar essa incredulidade de vocês, cambada? Até quando vos sofrerei? E esse vos sofrerei é por quanto tempo mais vocês vão me ferir, vão me machucar com essa incredulidade, com essa falta de fé. Toda discussão gira em torno, na perspectiva do homem, eu tenho uma necessidade de um problema a ser resolvido. Na perspectiva de Jesus, se existe ou não fé para que o problema seja resolvido. E agora, o que é interessante é que o homem chega e diz: ó, joguei a batata quente para os discípulos seus, eles jogaram de volta porque não conseguiram. Então, já que o Senhor apareceu, eu estou jogando para você a batata quente. Se você pode, nos ajuda. Agora, olha comigo o versículo 22. É quando ele diz: se tu podes alguma coisa. E você só vai entender a resposta de Jesus no 23, se você conectar com a frase dele no 22. Se tu podes. Então ele está dizendo: agora eu estou jogando a batata quente para você. Porque os discípulos não pegaram, jogaram de volta. A resposta de Jesus nos mostra que Jesus jogou a batata quente de volta para o homem. Jesus diz, 23, ao que respondeu Jesus: se podes. Tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: meu amigo, se você está jogando em cima de mim, como fez com os outros, você está errado, não vai chegar a lugar nenhum. Jesus joga a batata quente e diz: não é porque eu não posso. A questão é que a possibilidade de acontecer o que você precisa não repousa sobre mim, ela repousa sobre você.
A responsabilidade de acreditar para que o que hoje é impossível se torne possível é completamente sua. Agora, Jesus joga a batata quente não com o mesmo motivo dos discípulos, que não podia resolver. Até porque o que nós vemos é que Jesus vai resolver o assunto. Mas ele diz para esse pai, você não pode simplesmente transferir uma responsabilidade que é sua. E é sobre essa responsabilidade que eu quero falar hoje. A responsabilidade de crer. Esse é o tema da minha mensagem. A palavra de Deus diz lá no livro de Abacuque, repete isso em Romanos, Gálatas e aos Hebreus. O justo viverá da sua fé. Eu e você só vamos entrar em Deus até aquele lugar onde a fé nos permite entrar. E Deus será na nossa vida, Deus será na minha e na sua vida, do tamanho da sua fé. Então a questão não é quanto poder Deus tem para resolver um problema. É que o que Deus pode fazer por mim e por você só vai acontecer se nós crermos. Existe um trilho através do qual a provisão de Deus escoa para as nossas vidas, e esse trilho ainda é a fé. Então Jesus olha e diz, não se trata de meus discípulos não poderem ou eu poder. A coisa está em cima de você, papai, ele está dizendo. A responsabilidade de crer é sua, mas se você acreditar, tudo é possível ao que crê. Então, eu quero que a gente possa olhar junto, em primeiro lugar, essa questão que nós temos que entender na Bíblia, de quem é a responsabilidade. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ué, se o que Deus fizesse nas nossas vidas não dependesse de fé, então a gente não tinha que se aproximar crendo. Tiago capítulo 1 começa primeiro falando de sabedoria, depois generaliza e aplica tudo. Ele diz, tem algum de vós falta de sabedoria? Peça a Deus. Ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então o assunto começa com sabedoria e depois vira para qualquer coisa. Sem fé, nós não vamos receber absolutamente nada de Deus. E é o que eu e você precisamos entender, é que Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Por exemplo, todo homem nasce em pecado, tem a necessidade de salvação. Se Deus respondesse só a necessidade, todo mundo estaria salvo automaticamente, só porque tem a necessidade. Mas a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Porque o que nos leva a ter a salvação não é a necessidade dela, é a capacidade de acreditar na solução que Deus nos oferece. Se Deus respondesse necessidade, todo enfermo estaria automaticamente curado, só porque tem uma necessidade. Mas nós vamos olhar na palavra de Deus, isso é parte desse primeiro argumento que eu quero usar de quem é a responsabilidade. Por exemplo, em Mateus 8, um centurião está diante de Jesus intercedendo por um criado que está doente na sua casa. Jesus diz, eu vou lá curar. Ele diz, nem precisa até lá. Eu sei quem é você, eu sei a autoridade que você tem. Diz uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus olha para ele e diz, seja feito conforme a tua fé. Mateus 8, 13, se você estiver anotando. Ele não diz, seja feito conforme o meu poder. Embora ele reconheça o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, para libertar, para proclamar. Ele não diz, seja feito conforme a medida da minha unção. Ele diz, seja feito conforme a sua fé. Então, quando nós olhamos para essa verdade, né, de que Deus não responde necessidade, Ele responde fé, eu e você precisamos entender a importância de mover em fé, até porque o justo viverá da fé. A responsabilidade de crer é nossa, é minha e sua. Há momentos na Bíblia onde nós vamos ver Deus jogando a batata quente para o outro. Assim como Ele fez com o pai desse menino endemoniado aqui em Marcos 9, assim como Ele fala para o centurião, seja feito conforme a sua fé, e Ele falou essa mesma frase para outras pessoas. Em Êxodo 14, versículos 15 e 16, quando Moisés sai com o povo de Israel do Egito e chega diante do Mar Vermelho, ele vai pedir ajuda a Deus. Eu gosto da resposta que Deus dá. Deus diz, por que clamas a mim? Ué, se eu estivesse no lugar de Moisés, eu ia dizer, para quem mais eu vou clamar? Mas o que Deus está dizendo não é para clamar para outro. Deus está dizendo, tem coisas que você não tem que transferir para mim. Eu transfiro de volta. Deus olha para Moisés e diz, diga aos filhos de Israel que marche, estenda a vara que está na sua mão. Deus está dizendo, eu já te dei ferramentas para você resolver essa parada sem que você precise transferir a responsabilidade ou jogar a batata quente para mim. Em vários momentos na Bíblia nós vamos ver Deus jogando a batata quente de volta. Talvez a nova geração não saiba o que é jogar batata quente. Porque nunca assou batata em volta de uma fogueira. Eu lembro quando às vezes a gente pegava aquele negócio, não dava, jogava para o outro. Né?
A gente usa isso como uma figura e uma ilustração para transferir algo que você não quer segurar. Agora, eu olho para a palavra de Deus e várias vezes eu vou ver esse destaque de que a responsabilidade de crer pertence a cada um de nós. Marcos 4, de 35 a 40, Jesus está num barco, vem uma tempestade, Jesus está dormindo. Eu ficava me perguntando como criança, como alguém consegue dormir numa tempestade num barco? Irmão, nós não estamos falando do barco coberto, está chovendo, está molhando quem está deitado. O barco está balançando, está entrando água dentro. Aquela turma não deveria estar num medo só de boca fechada. Normalmente, numa situação dessa, a gente ainda faz um pouco de escândalo. Eu fico pensando como conseguia dormir. E às vezes eu pensava que isso tinha a ver só com fé. A postura de Jesus o tempo todo é de fé. Eu só fui entender isso com o tempo, viajando hoje como eu viajo, pregando, se desdobrando, né, entre não só o cansaço das agendas do tempo que você ministra, mas às vezes de noites mal dormidas ou não dormidas. Irmão, chega uma hora, você encosta em qualquer lugar, dorme no meio de qualquer barulho. Às vezes eu pego viagem longa e a turma diz, meu Deus, que turbulência. Eu digo, turbo o quê? Né? Porque às vezes não dá tempo de você ver nada. Mas o que acontece é que Jesus, quando acordado pelos discípulos, ele repreende eles. Por que sois assim tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? Agora, a pergunta de Jesus é clara e evidente que ele está esperando que houvesse da parte deles a fé. A mesma fé que eles estão olhando para ele e diz, como ele resolveu isso? Ele está dizendo, eu esperava que você estivesse. Irmão, às vezes nós temos um discurso de fé que é contraditório com a nossa prática. Eu fico imaginando a indignação de Jesus. Gente, vocês largaram tudo para me seguir, acreditando que eu sou o Messias, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Vocês acham que Deus ia deixar o Salvador do mundo afundar no barco e morrer? Antes de completar a sua missão. E tem hora que a gente pensa, é mesmo, Deus não faria isso. Mas muitas vezes nós tentamos andar numa fé que é racional e nada prática. E nós precisamos entender que naquele momento ele está jogando a responsabilidade de vocês é que tinham que ter crido e resolvido isso e não apenas eu. Ao longo das escrituras nós vamos percebendo como as pessoas têm a tendência a transferir. Não é só quem vem buscar ajuda como pai. Até quando Deus interviu e agiu, as pessoas têm a inclinação de achar que até o instrumento, o canal que Deus usou é que foi o responsável. Eu percebo não só a forma como as pessoas às vezes nos procuram pedindo ajuda, oração. Tipo assim, ó, resolve isso, o homem mais chegado de Deus lá em cima, dá um jeito de resolver meu problema. Elas não só transferem a responsabilidade de crer. Às vezes até quando Deus nos usou para uma intervenção, eles acabam transferindo o crédito, consciente ou inconsciente, ainda que de forma parcial. E a gente percebe isso na Bíblia. Em Atos, no capítulo 3, a Bíblia fala de Pedro e João levantando um paralítico na porta do templo. Na hora que eles estão pregando a respeito do que aconteceu, o apóstolo Pedro tem que fazer uma explicação. Se você for rápido de endereço, eu quero que você vá lá comigo. Atos, capítulo 3, versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ele está dizendo, gente, não tem nada a ver conosco. Nós não somos necessariamente mais espirituais ou piedosos do que outros. Nós não temos um poder próprio para fazer isso. Agora, qual é a resposta deles? Verso 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos nós. Sabe o que ele está dizendo? Não tem a ver conosco, tem a ver com fé. Isso não é o único lugar do livro de Atos que a gente encontra esse relato. Dá uma olhadinha comigo agora em Atos, capítulo 14. Vamos ler primeiro dos versículos 8 até o 10. A Bíblia diz assim, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que está pregando, que, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, isso significa que tem quem possua fé para ser curado e tem quem não possua fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. A Bíblia diz, ele saltou e andava. A partir do versículo 11, a Bíblia começa a mostrar que as multidões ficam maravilhadas com os milagres. Irmão, é bom demais estar num ambiente de milagre, ver o sobrenatural acontecer. Só que essas multidões são pessoas que estão vivendo não só a influência da cultura romana, mas também da cultura grega, né? Alguns se referem a essa soma chamando de greco-romana.
A influência da mitologia daquela época, do conceito dos deuses e dos semideuses, que era a mistura de Deus com os homens, era muito forte. Quando a turma vê o milagre, a Bíblia diz que eles começam a se organizar para fazer um sacrifício, uma oferenda, para o próprio Paulo e Barnabé, que oraram com o homem que foi curado. No versículo 15, eles protestam, os dois, dizem: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Naquele momento está tentando dizer: nós somos gente como vocês, não é a nossa espiritualidade, não é a nossa unção. A Bíblia diz que Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. Esse é o elemento que muitas vezes nós não exploramos. Mas a responsabilidade de determinadas intervenções, elas são na Bíblia, na maior parte do tempo, atribuído muito mais à fé de alguém do que necessariamente à unção de outro. E nós precisamos entender isso. Até porque, se compreendemos essa responsabilidade, tem gente, querido, que passa uma vida desperdiçando uma oportunidade de intervenção. Porque a semelhança do pai daquele menino endemoniado, ele está no lugar certo, diante da pessoa certa, que é Jesus, para receber o milagre. Mas está com uma atitude errada, está sempre transferindo. Alguém tem que resolver para mim, alguém tem que resolver para mim. Quando Jesus diz: ei, a possibilidade não está sobre os meus ombros. Ele não está dizendo que ele não tem poder. Um dia eu vi um pregador tentando ensinar fé e falou: gente, vocês têm que acreditar que Deus não só pode fazer, mas que Deus quer fazer algo em seu favor. E ele deu um exemplo: um homem rico pode me dar muito dinheiro, mas se não quiser, eu nunca vou ter o dinheiro. Só que ele nos ajudou até ir até um certo ponto. Mas, querido, mesmo que você saiba que Deus pode e que Deus quer, se você não entender como receber dele por meio da fé, você pode morrer sabendo que Deus pode e quer, e sem experimentar. Esse homem chega, obviamente, com alguma consciência. Se não houvesse nenhuma possibilidade do milagre, ele não estaria ali. Se ele não acreditasse que houvesse uma mínima intenção de Jesus intervir, ele não estava ali. Mas ainda assim, ele chegou e não conseguiu resolver o seu problema. E Jesus diz: antes de resolver o seu problema externo, circunstancial, nós vamos resolver a falta de entendimento e compreensão que você tem sobre fé. Para de transferir para mim, para de transferir para os meus discípulos, para de transferir para qualquer outro. Se você crer, tudo será possível para você que crê. Porque a possibilidade de Deus, esse universo de possibilidade de Deus, só se abre na nossa vida quando nós andamos em fé. Quem está entendendo, diga amém. Eu venho aprendendo essa lição aos poucos. A gente vai crescendo debaixo do choque de algumas experiências. Uma delas, eu não vou entrar em detalhes sobre isso hoje, mas foi quando meu filho Israel nasceu. Ele só está vivo por um milagre, era para ter morrido. E quando chegou aquela hora confusa, bagunçada, de um parto que foi muito complicado, o Senhor